Bom dia, na paz do Senhor Jesus, essa paz gloriosa, essa paz eterna, essa paz maravilhosa, essa paz que excede todo o entendimento. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a quinta trombeta. À meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Mateus 25, versículo 6. Ei, amigo, não esqueça de ler o versículo 5. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero te pedir um favor especial. Entre na nossa página, entre no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e coloque lá todas, para que todos os vídeos que eu subir sobre esse assunto você receba. Nós estamos falando, esse canal se destina justamente a isso, a falar das últimas coisas, a doutrina das últimas coisas. E quero pedir a você para que curta, comente, compartilhe, use esse vídeo para evangelizar, nos abençoe com a sua presença, mande esse vídeo para alguém, amigo seu, algum colega seu, algum conhecido seu, para que eles vejam a realidade do que vai acontecer no mundo depois do arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Deus. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem o escorpião na terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano às ervas da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos eram semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leões. E tinha couraça como a couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de cavalos, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha um cauda semelhante à do escorpião, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abidom, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Apocalipse, capítulo 9, versículo do 1 ao versículo 12. Meus amados, eu falei ontem, rapidamente sobre o assunto. Vejam nesse relato, leia mais uma vez, leia várias vezes,
esse texto. Vejam nesse relato que segue tanto demônios, que escurece os céus. João viu como uma nuvem escura que tapou a luz do sol, trazendo trevas sobre os homens. Muitas vezes tem olhado as libélulas voando e os helicópteros, e penso nesse versículo. Quando olhamos bem as libélulas, vemos que a sua cabeça tem uma ligeira aparência com a dos homens, e seus dentes são terríveis. Esse tormento sobre os homens é mais terrível por causa disso, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Para receber esse sinal de Deus, precisa de arrependimento sincero, precisa de arrependimento verdadeiro, precisa reconciliar-se com Deus. De verdade, não de mentira. E foi-lhe permitido. Veja vocês como é a coisa. E foi-lhe permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. Se vocês não sabem, se vocês nunca foi ferido pelo escorpião, a dor de uma picada de escorpião dura 24 horas. Agora, vocês imaginem que esses demônios, quando chegar na terra, eles não vão picar você agora e só daqui a 24 horas. Ele vai picar você diariamente. Todos os momentos ele estará voltando para picar você. São demônios, são cruéis, são bestas sem sentimento. E eles têm a ordem de trazer tormento sobre os homens. Aí continua o versículo dizendo: naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Por 5 meses, não é um dia, nem 2 dias, nem uma semana, 5 meses inteiros de tormento sem parar, dor, angústia, sofrimento incalculável. Você já imaginou a morte amarrada? A morte não poderá fazer nada. A ordem é o mandamento, o decreto de Deus. Ninguém pode fugir. Ai daqueles que desobedecem, ai daqueles que são rebeldes, ai daqueles que fazem parte dos filhos da desobediência, ai daqueles que perderam o amor, ai daqueles que não se reconciliam com Deus, ai daqueles que têm ódio da igreja, ai daqueles que não buscam aprender de Deus, ai dos pastores fraudulentos, ai dos enganadores, ai dos mentirosos, ai daqueles irreconciliáveis, ai dos corruptos, ai desses políticos maléficos que têm procurado desvirtuar a verdade para benefício próprio, ai deles e de suas famílias. A justiça de Deus, para alguns pode estar tardando, mas ela não falha. Amados, que Deus tenha misericórdia
e tenha tempo da reconciliação de muitos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Até amanhã, no nome de Jesus. E amanhã nós estaremos falando, dando continuidade a esse tema, estaremos falando sobre o tormento sobre a humanidade, o tormento desses demônios que seguem Abidom, Apolion. Esse tormento sobre a humanidade. Não esqueça, deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe, abençoa nosso canal. Até amanhã, no nome de Jesus.